Esses dias eu vi no YouTube, né? Como não estava com cabeça para ler nada, de vez em quando eu ficava vendo o YouTube. Né? Então, no YouTube eu encontrei uma entrevista do Carl Gustav Jung, né? Na qual ele usava mais ou menos o mesmo método do Bayern, neste sentido, né? De simplesmente relatar a sua observação clínica, sem tirar necessariamente consequências de valor filosófico. Mas uma dessas observações, que acabou depois se tornando muito importante para toda a continuação da carreira do Jung, foi que a mente humana é capaz de explorações que transcendem espaço e tempo. Né? Ele diz, por exemplo, quando as pessoas têm sonhos premonitórios, né? Como é que o sujeito hoje pode sonhar uma coisa que vai acontecer amanhã ou no mês que vem? E ele diz, com muita razão, só os ignorantes negam esses fatos. Né? Quer dizer, a experiência clínica mostra que isto é uma coisa comum e corrente. O Dr. Miller costumava dizer o seguinte, que uma das funções principais da mente humana é a adivinhação. Se você perde a capacidade divinatória, praticamente todas as situações para você se tornam incompreensíveis. Aliás, eu me reportei a isso, não com essa referência específica, mas de modo mais genérico, há aulas atrás, né? Onde eu falava das antecipações, aquilo que você antecipa nas situações. Se você perde a capacidade de antecipar, você já está com, vamos dizer, um quadro psicótico, que é chamado, vamos dizer, despersonalização epiléptica, onde você perde a orientação, né, no mundo social. Tá certo? Então, daí, ouvindo isso, eu me lembrei do livro do Immanuel Kant, Sonhos de um Visionário. Acho uma obra extremamente importante do Immanuel Kant, que as pessoas não prestam suficiente atenção. A prova de que não presta suficiente atenção é que como é difícil você encontrar esse livro. Né, que eu só acabei achando numa edição facsímile. Né? Então, os estudiosos do Kant às vezes não prestam muita atenção. Não os grandes estudiosos, não estou falando um Roger Vernot, um camarada desse tipo, Cassirer, não, estou falando de um estudioso vulgar. Não presta atenção nesse livro, mas eu acho que ali está todo o segredo da obra do Kant. Ele tinha lido Emanuel Swedenborg, que era o grande visionário sueco, né? E ficou louco da vida com aquilo. Né? Então, foi a partir dali que ele cria a sua noção restritiva do que é a experiência humana. Né? E experiência, para ele, é o que está dentro do espaço e tempo. Né? Eu digo, ora, essa doutrina kantiana, vamos dizer, é desmentida por toda a observação clínica, acho que de todos os psicólogos do mundo. Né? E eu acho que vamos dizer, a substância da ignorância kantiana, da estupidez kantiana, está tudo colocado nesse livro. Tudo que ele escreveu depois, eu acho que foi para provar que ele tinha razão contra o Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg disse que teve visões do céu e do inferno. Né? Pode ser que tenha tido, pode ser que não tenha. Eu não sou um grande conhecedor de Swedenborg. Eu li alguma coisa dele muitos anos atrás que me impressionou muito, mas mais pela carreira do sujeito do que pelo conteúdo das visões. Porque Swedenborg teve uma vida absolutamente extraordinária. Ele primeiro virou um grande escritor, um grande poeta, conhecido o maior poeta da Suécia, etc. Depois, aos 25 anos, ele largou tudo e foi se dedicar às ciências e à engenharia. E fez coisas tão extraordinárias que uma das coisas extraordinárias que ele fez foi criar uma ferrovia que transportou toda a marinha sueca de um mar para outro por terra. Né? E quando ele tinha 50 anos, falou, não, desisti, tudo isso é bobagem, agora vou fazer outras coisas. E começou negócio de religião, mística, essa coisa toda, e escreveu o livro O Céu e o Inferno, que foi justamente o livro que impressionou mal o Kant. Então, o Kant escreveu esse livro assim, praticamente proibindo as pessoas de perceber qualquer coisa para além do espaço e do tempo. Quando o fato é que se não percebêssemos nada além do espaço e do tempo, não poderíamos perceber sequer espaço e tempo. Quer dizer, estaríamos imersos em espaço e tempo como um peixe está imerso na água e não podemos jamais nos sobrepor a isto.
Tá certo? Ou poderíamos fazê-lo só por meio, vamos dizer, de uma abstração intelectual que não teria para nós nenhum significado existencial real, quer dizer, seria um flatus vocis também. Né? Ou seja, a noção de eternidade nada significaria para nós. A noção de infinito também não. É isso. Nós só temos... Claro que nós não podemos captar o infinito, mas nós podemos transcender espaço, tempo e quantidade por momentos e sob certos aspectos. E por isso nós sabemos que existe um para lá. É isso. Então, esta observação do Jung, ela vem por uma coincidência, foi uma coincidência, veio justamente essa semana. Né? E daí, eu também vi aquele vídeo do Bion e me lembrei daquelas conferências memoráveis que ele fez no Brasil nos anos 70, né? Que já tinham me impressionado tanto na época. E eu vi que uma coisa contribuía enormemente para a outra. Se não fosse possível esta coisa que o Jung observou nos pacientes dele, ou seja, sonhos premonitórios, experiências que de algum modo transcendem espaço e tempo, não seria possível existir o instinto da verdade, porque você não teria o referencial do absoluto infinito a que se refere o Bion. Então isso quer dizer que tem muitos assuntos que, na esfera das discussões filosóficas e teóricas, podem virar um bicho de 7 cabeças. Que você não consegue resolver aquilo de maneira alguma, mas que, espontaneamente, a psique já resolve na prática. E daí eu sempre me lembro que alguém me ensinou isso, não lembro quem foi, disse que na prática tudo é mais fácil do que na teoria. É evidente, é coisa que nós sabemos fazer, mas nós não sabemos o como. Não é isso? Então, isso quer dizer que se a nossa mente teorizante, a nossa mente filosófica, não trata com infinito respeito essas habilidades que a psique já tem por si mesma, o que ela vai fazer? Ela vai inventar uma outra psique, construída à imagem e semelhança da mente teorética, da mente lógica, construtiva, né? E vai passar a acreditar que esta é a mente verdadeira, em vez do sujeito observar como a sua mente real funciona. E daí você vai acabar pensando com Ferdinand de Saussure, que em vez de pedir um salame, um bacalhau, ele pede a diferença entre salame e bacalhau e todas as outras coisas. E aí você está muito louco. Né? Então, eu não creio que o estudo da filosofia possa ser realmente separado de uma espécie de prática psicoterapêutica. Né? Quer dizer, a atividade filosófica ela é tremendamente arriscada para o ser humano, porque a mente construtiva, tá certo? Ela é tremendamente ambiciosa, ela gosta de construir um universo inteiro e depois observá-lo de cima e de fora. Tudo que a sua mente construtiva criou, foi você que criou, foi você que inventou. É um mundo inventado. Né? E quanto maiores sejam as suas habilidades puramente lógicas, mais você vai fugir da realidade. Então, isso quer dizer que a lógica também, o sujeito que acha que lógica ensina a pensar corretamente, ele está completamente fora da realidade. O que ensina a pensar corretamente é contar a realidade, narrar a realidade. A lógica é uma operação de segundo grau, que só tem alguma validade quando baseado nisto. Lógica não tem relação alguma com a realidade. Lógica é apenas a estrutura do possível. Isso quer dizer que o que quer que você pense por lógica é apenas possível. Né? Como se dá o retorno à experiência? Através da narrativa. E daí eu vi o que estavam fazendo esses dois
grandes psicólogos, eu não levo muito a sério o Jung como teórico, mas como clínico, ele era sem dúvida grande, né? As experiências clínicas dele são absolutamente fantásticas. O que esses dois grandes psicólogos fizeram? Eles não criaram uma teoria para contestar outras teorias. Eles não estão contestando Kant filosoficamente. Eles estão, de certo modo, provando o movimento andando. Eles dizem, olha, você diz que a experiência é aquilo que está dentro do espaço do tempo. Mas nós temos experiências que transcendem o espaço e o tempo. Como é que eu sei? Eu sei porque eu tive, porque eu vi outras pessoas terem. Então o que vale a sua teoria? Não vale nada. Porque você está inventando uma teoria, mas nós estamos contando um fato. Este fato por si, ainda que somado em grande número, não tem o vigor argumentativo de uma teoria. Tá certo? Mas ele vale mais do que a teoria. Então, nessa altura, ora, nós talvez não possamos provar filosoficamente, né, o que estão dizendo Bion e Jung, mas nós sabemos que eles têm razão. Né? Nós sabemos por quê? Porque essas coisas já aconteceram a nós. E se não aconteceram a nós, nós vimos acontecer com outras pessoas. Então, vou dizer, os fatos são absolutamente soberanos. São Tomás de Aquino ensinava, né? Contra fatos não há argumentos. Essa é uma frase de São Tomás de Aquino. Quer dizer, aconteceu, então não adianta você fazer uma teoria de que não acontece. Entende? Agora, o que eu estou dizendo aqui, quer dizer, contra fatos não há argumentos, pode parecer um argumento, por sua vez, em favor da observação científica e contra o exercício da crítica filosófica, mas não é isso que eu estou falando. É? Fatos científicos são fatos que foram depurados através de toda uma metodologia que se baseia numa fileira quase interminável de pressupostos metodológicos. Não é destes fatos que eu estou falando. Estou falando de fatos primários, acessíveis à sua observação direta. Fatos contra os quais nenhuma ciência ou filosofia pode alegar nada. Volto à questão do testemunho. Vamos dizer, toda ciência, em última instância, é baseada em testemunho. Então, não há uma ciência que possa, por si, invalidar todos os testemunhos e se sobrepor a eles. A tendência de criar uma ciência assim é o que permite inventar essas empulhações como aquecimento global. E aí o negócio vai parar longe. Não? A linguagem, e sobretudo a linguagem lógica, são instrumentos temíveis dos quais o ser humano é dotado. Então, esses instrumentos que permitem ele inventar mundos e submundos, tá certo? Intermináveis, e acreditar neles mais do que na realidade. Mas quando você faz isso como artista, não há um grande problema. Porque o seu equívoco pode ser interpretado analogicamente de outra maneira.